Meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho que vai ser repetitivo falar que é muito bom ver os nossos amados irmãos. Vocês não sabem a alegria que deve ser para todo crente estar na casa do Senhor. Essa deve ser uma alegria, uma alegria insondável, é de estar reunidos na casa do Senhor. E, de fato, manifesto desde já minha alegria em poder estar mais uma vez com os nossos amados irmãos. Ontem citamos, né, dentro da visita ao nosso amado irmão Marcos, a Fran e a Joana, o quanto que o nosso coração ele verifica a necessidade, irmã Marley, de podermos estarmos reunidos. Às vezes a nossa vida é tão corrida, temos muitas tarefas na nossa vida e muitas das vezes esquecemos. E de fato é um erro muito grande de vivenciarmos a comunidade da fé. Então que Deus possa nos abençoar e instigar o nosso coração cada dia mais, nós pensarmos em vida com vida. E é esse o momento que eu também gostaria de trazer para vocês. Abra juntamente comigo em João, o Evangelho de João, no capítulo de número 1, leremos do verso de número 15 ao verso de número 51. É uma leitura extensa, sempre lembrando aos amados irmãos de que nós estamos fazendo uma série de exposições. Aqui é da nossa parte, eu, o Igor, Marcos, o Lucas, o Gabriel, temos feito de um lado a exposição em Evangelho de João, o pastor, por outro lado, já algo mais pastoral, fazendo a exposição na epístola de Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, e tem sido uma bênção. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 15 ao 51, que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele
é o Filho de Deus. E no dia seguinte, estando outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele. E aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João. E seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, ou tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus a partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe então Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis os céus abertos, ou o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus amados irmãos, de certo, é notório as notícias que hoje nós vemos. Os influencers, hoje a gente está na época dos influencers, né, os influenciadores digitais. Né, ultimamente nós temos visto pessoas que seguem cegamente esses influenciadores. E esses influenciadores, eles ditam muitas coisas da nossa vida, né? Eu vou citar aqui uma, Gabriel, com certeza é mais próximo ali a dizer que os teólogos, gente boas, eu já vi pessoas dizerem: ó, tudo que esse camarada aí fala, eu acredito, assina embaixo. E hoje está sendo assim. Os influenciadores têm dominado ali, ditando inclusive a nossa dieta, inclusive o nosso estilo de vida, a roupa com que eu tenho que ter, as decisões sérias da nossa vida. E aí, esses famosos, eles dizem sempre, né? Olha, pode confiar em mim, porque eu sou expert nessa área, eu sou o cara que escreveu muitos livros, e confie em mim. Confie em mim que você vai ganhar o seu primeiro milhão. Não é isso que hoje nós vemos hoje na mídia, ao passar ali, muitas das vezes, o nosso celular em coisas outras, e quando esses influenciadores, eles caem por alguma denúncia, caem por alguma fraude, algum escândalo, essas pessoas, elas se sentem decepcionadas, frustradas e perdidas. Inclusive perguntam, né, quem vale a pena seguir de verdade, ou até mesmo quem tem autoridade, verdade ou coerência. Nesses textos aqui que nós passamos bem rapidamente, nós vimos que João, ele tinha uma espécie de seguidores, tinha uma espécie ali de visibilidade, né? Até porque vinha, o texto ele vai dizer que vinha muitos levitas, muitos fariseus ali para poder encontrar e perguntar: olha,
Tá chegando informação. E aí, quem que é você? Você que batiza com água, né? Quem que é você? Porventura, tu és o Elias? Tu és algum tipo de profeta? Você é o próprio Cristo? Quem que é você? Qual que é a sua identidade? E, diferentemente dos influencers de hoje, João aqui ele faz uma espécie não de autopromoção, mas de apontamento. Ele fala, olha, ele diz claramente, depois de mim vem alguém que é antes de mim. E ele vai dizer mais à frente, eu não sou ele, eu não sou Cristo. Eu estou aqui confessando, eu não sou o Cristo. E ao longo do texto nós também vamos ver pessoas ali comuns, também cheios de dúvidas, perguntando em quem que eu vou acreditar, quem que é o meu influenciador aqui, quem que eu devo seguir, o que eu devo tratar ali como coerência, como verdade, como algo objetivo. Nós vimos ali, por exemplo, André, Simão, Felipe e Natanael, nesse segundo conjunto aqui de textos, fazendo talvez perguntas reais, perguntas que de fato nos trazem certa dúvida, quando até mesmo recebemos o evangelho. Poxa, que evangelho é esse? Que eu não tenho que fazer nada, né? Não tenho que fazer nenhuma parcela de coisas e de realizações. E aí nós vimos ali certas curiosidades, certas desconfianças, perguntas que de fato são verdadeiras. E aí uma das perguntas são o que pode vir de bom ou de coisa boa de Nazaré. Essa é uma pergunta que é real, é uma pergunta que é legítima de Natanael, mas que Cristo ele responde não com discursos, não com palavras bonitas, mas com realidade. Vem ver. Vem ver. Jesus não começa com respostas prontas, né? Muitos influenciadores hoje têm isso, né? Vai com respostas prontas. E Jesus fala, olha, vem ver. Vem e testemunha. Vem e testifica. Vem e participa. Vem e senta na mesa. E essa é a beleza do Evangelho, né? Onde Cristo aqui, ele trabalha com relacionamentos. Ele trabalha com encontros. Ele trabalha com conexão. Ontem estava refletindo e, para abrir um breve parêntese, para dizer como que Deus, Diácono Bruno, ele gosta, como Cristo gosta de relacionamento. Quando a gente passa, e nós iremos falar no verso seguinte, onde é o primeiro milagre de Cristo aqui, por que Cristo não parou a festa e falou, não vou fazer milagre aqui agora, não. É porque Cristo sabia que se acabasse o vinho, acabava a festa. E Cristo, eu sou inclinado a entender que Cristo é um Cristo que gosta de conexões, que gosta de reunião, gosta de comunidade, gosta de participação, de vida com vida, que é um dos modelos de relacionamento, de encontro. E quando encontramos Cristo, nossa identidade é mudada, como Simão, que virou Pedro, ou a forma de vermos o mundo, a forma de enxergarmos o mundo, demonstrando em quem devemos confiar, Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel, aquele que tira o pecado do mundo. E é nessas verdades, dentro dessa introdução, que eu gostaria de trazer pelo menos 3 verdades ou 3 reações dentro desse texto, mostrando como que deve ser a arte de ser um cristão, testemunhando e vivendo uma vida de piedade. A primeira, então, verdade que nós vemos aqui é que
devemos ser testemunhas do Senhor. Isso nós lemos do verso 15 até o verso 31, onde não farei a leitura, até para não consumirmos de tempo, mas temos aqui uma imagem muito importante dentro da vida cristã, que muitas das vezes nós esquecemos. É o ser testemunha. Existe um segmento, que é uma seita, que a IPB nós consideramos como seita, que é a Testemunha de Jeová. Meus amados, vou dizer uma coisa que talvez possa ser uma polêmica ali. Nós somos a verdadeira Testemunha de Jeová. E testemunha aqui tem uma palavrinha muito engraçada, muito... Nem engraçado no sentido de ser comediante, não, de ser algo que, enfim, seja engraçado no sentido de que é muito pouco falado, né? É muito pouco mencionado, que é a palavra testemunha, ou testemunha aqui, ela vem do grego chamado martírio. A palavra grega aqui é martírio. E possivelmente os irmãos podem fazer uma correlação com a palavra mártir, martírio, e por aí vai. É basicamente isso que a palavra do grego quer citar. Me permita fazer aqui a leitura do que significa essa palavra martírio. Ela tem 3 definições principais. Primeira, ser testemunha ou dar testemunho, que é afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Segunda definição, dar, não retendo o testemunho. A terceira, proferir testemunho honroso, dar um informe favorável, conjurar ou implorar. E aqui a palavra Marte, ela tem uma ideia muito interessante, que é de experimentar. E quando a gente fala em experiência, meus amados irmãos, ser testemunha experimentando, porque viu, porque sentiu o mover de Cristo em nossos corações. De fato, nós fomos moldados por Cristo, iluminados pela santa luz, experimentamos o sal da graça de Deus, podemos assim dizer, impactados pela graça de Deus. E aqui João Batista, ele viu o Cristo e não só viu, ouviu e experimentou. Isso é ser testemunha. Permita-me fazer um parênteses, abrir um breve parênteses. Muitas das vezes nós ouvimos, principalmente dos nossos amados irmãos pentecostais, sobre viver experiência. Vocês já ouviram isso? Encontrando irmão, você precisa ter experiência do fogo. Não é isso? Você precisa receber a experiência do mover do Espírito Santo. E permita-me fazer aqui um grande parênteses. Um erro que muitas das vezes de nós esquecemos, que é de fato viver uma vida cristã de experiências. De conhecer. Experiência aqui, meus amados irmãos, não é uma experiência que muitos dizem de sentir ali o corpo, o coração batendo, e aí você fala palavras que são palavras que nem o ouvinte ou quem fala nem sabe o que está falando. Não é isso. Experiência é de conhecer a Cristo, de viver a prática cristã. Experiências, portanto, meu irmão, não é exclusividade do pentecostalismo. Não é exclusivo do pentecostalismo. Não, esses reformados aí, eles não sabem o que é ter experiência. Muito pelo contrário, nós devemos ter experiência com conhecimento. Meus amados irmãos, experiência sem conhecimento não é vida cristã. Mas experiência com conhecimento. Você vive uma vida piedosa. Você vive uma vida que te traz enriquecimento e humilhação. Portanto,
João testemunhava porque ele via. Acompanhe comigo o verso 14, que já foi exposto aqui pelo nosso irmão, amado irmão Lucas. Ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós testemunhamos porque nós vimos. Nós testemunhamos porque nosso coração foi mudado por Deus. Porque Ele abriu os nossos olhos, a nossa cegueira. Ele tirou os tampões do nosso ouvido e nos fez ouvir novamente. Ou nos fez ouvir, melhor falando. Ele nos vivificou e por isso nós vivemos. Nós sabemos, porque nós testemunhamos, porque nós vivemos, porque nós o conhecemos. Portanto, outro aspecto da testemunha que nós não podemos nos esquecer é o aspecto da retenção. Nós devemos fazer com que esse testemunho que Deus colocou no nosso coração, porque nós vimos, experimentamos, e nós ouvimos, e nós falamos, não negamos, ele deve ser público. Ele deve ser fiel, ele deve ser honroso, ele deve ser favorável com o que tem que ser. O testemunho ele deve ser objetivo, confrontativo e confortável. Por isso que eu particularmente gosto de orar bastante. Senhor, que o Senhor me confronte e o Senhor me conforte. Porque essas palavras, Senhor, têm que me confortar. Doa quem doer. Doa quem doer. As palavras têm que confrontar, mas vai confortar aqueles que precisam ser confortados. O Código Civil e Penal do nosso país, ele destaca alguns fundamentos muito importantes do que é a testemunha. Ele vai dizer que qualquer pessoa capaz pode ser testemunha, desde que tenha conhecimento dos fatos, olha só, conhecimento dos fatos, e o compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Vamos conversar aqui bem sério. Há muitos do que se dizem cristãos e que aqueles que não são confrontam, tá vendo? Esse cristão aí tinha que ser cristão. Tinha, tá vendo? Uma besteira aí, ó. Esses deputados aí que se dizem cristãos aí, tá falando um monte de coisa. Esses ditos pastores que não representam o que é o evangelho, tá aí, tá vendo? Tinha que ser cristão. Essa é a acusação daqueles que não são cristãos. Mas essas pessoas, elas devem entender que essas pessoas não dizem a verdade, o que é uma necessidade do ser testemunha. Essas pessoas dizem mentira, essas pessoas não falam a verdade, e nós devemos saber que a verdade ela é absoluta, não é relativa. A verdade ela é uma só, Cristo é a verdade, cristianismo é a única verdade, e essas palavras elas precisam ser ditas, nós precisamos testemunhar dessas verdades, que somente Cristo é a única verdade. E aqueles que dizem ser cristãos e não praticam, não testemunham de Cristo, não apontam para Cristo, são falsas testemunhas. Como diz aqui nosso Código Civil, Penal, enfim. O último detalhe da testemunha, da característica da testemunha, ela se refere à humildade. É uma característica que João aqui passa como testemunha. Humildade. E humildade é uma coisa que no nosso meio é uma coisa deficitária, é uma coisa que ela precisa ser exercida. Olha só pontos de que João ele poderia até se engrandecer como testemunha, mas ele não engrandece, ele aponta para Cristo.
Olha o verso de número 20, acompanha aí comigo. Ele vai dizer aqui, olha, quem és tu? Ele poderia dizer, olha, eu sou um profeta, eu sou uma pessoa ali de grande porte, sou um grande influenciador, eu tenho 10 milhões de seguidores, tá vendo? Olha, aqui, tenho vários seguidores. Ele poderia dizer, olha, eu tenho aqui grandes palavras, eu sou o cara, eu sou uma mamãe do pedaço. Eu, como piloto de helicóptero, eu poderia falar assim, fique tranquilo, porque eu conheço. Ele poderia dizer, olha, eu tenho bilhões, eu posso construir, eu posso realizar, eu posso fazer, mas ele aponta para Cristo. Ele vai dizer, ele não confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Portanto, aquele que vem após mim, aquele que eu prego, aquele que eu falo, aquele que eu testemunho, eu testifico, ele que é o Cristo, ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele quem deve exercer ali primazia, não eu. Esse é a identidade ali da testemunha. Ele vai dizer também, no verso 23, acompanha também comigo, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, no capítulo 40, verso de número 3. O que ele está dizendo aqui que ele é apenas a voz. Ele é apenas o porta-voz. Quem é o rei é outro. Eu sou só um porta-voz, proclamando as bem-aventuranças, as boas novas daquele que realiza de fato, quem é o rei de Israel. Ele também é chamado por Cristo em Mateus 11:11, depois, se vocês quiserem acompanhar, ele vai dizer que Cristo vai dizer que João é o maior dentre as mulheres. Ele poderia usar isso, não é mesmo? Ele poderia falar assim, olha, dentro das mulheres eu sou o maior, eu tenho aqui primazia, mas não, ele apontou para Cristo. Assim como a testemunha dentro de um tribunal deve apontar para a relevância ali daquele a quem ele está testemunhando, da mesma forma como nós, chamados por Cristo, chamados para sermos testemunhas, devemos apontar para Cristo, bem como João fez aqui, ser testemunha de fato, encontrar o seu lugar, não de destaque, mas de apontar para Cristo, não de soberba, mas de expressar em humildade que ele cresça, que eu diminua, que o reino venha e que não o meu reino venha, que eu desapareça para que ele cresça. Bem como falou Pedro na sua primeira epístola ao dizer, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Não é porque a nossa teologia é a mais saudável que nós devemos bater no peito e dizer, tá vendo? Eu sou maior do que você. Tá vendo? Eu fui eleito. Tá vendo? Eu vou perseverar até o fim. Não. Que ele cresça, Senhor. Que a eleição que o Senhor me elegeu seja para a honra e glória do teu santo nome, não a mim, mas ao teu reino. Não a mim, mas ao teu reino. E você já se perguntou se você está apto a testemunhar por Cristo? Você já é daquele grupo que é falso ou dá falsos testemunhos? Você, de fato, quer ser martírio, testemunha do Senhor? Você já se perguntou isso e eu chamo vocês a se perguntarem isso? Vocês querem mesmo ser martírios? Porque é fácil ser fogo de palha. É muito fácil chegar na emoção e dizer que vai fazer, que não vai negar. Mas quando está perto do juiz, como no tribunal, eu disse isso? Eu não disse não. Será que nós testemunhamos de Cristo? Isso é uma verdade que você deve se perguntar. Será que no seu trabalho você testemunha Cristo? Será que na sua família você testifica de Cristo? Essa é uma pergunta. Será que você está apto
Vocês querem mesmo esse evangelho? Vocês querem esse evangelho? Então vocês vão ter que ser mortos. A verdade que vocês receberam, elas têm que ir até o fim. Por isso que a palavra testemunha, ela vai até o fim mesmo. Porque vocês podem ser coagidos. Nega, vai, fala que não foi não. Fala que Cristo não transformou a sua vida não. Ai, irmão Agil. Isso daí não acontece no Brasil, não. Essa coação não conhece. Inclusive, nós temos um pastor presbiteriano, Caio Modesto, que ele está sendo indiciado pela Polícia Federal a poder esclarecer. Ó, você falou isso daí mesmo? Vai, Caio, fala. Você fez isso daí mesmo? Você falou isso daí? Vai chegar tempo que você, o Gabriel, como trabalhando nessa parte de levar o evangelho pela mídia, vai chegar aí. Gabriel, é isso mesmo? Você falou lá que a confissão de fé diz isso daí. Tu vai negar? Hã? Vocês estão prontos? Estão prontos para ser martírio de Cristo? Essa é uma verdade. Muito profunda. Muito profunda. Como outro ponto também, uma segunda identidade da vida de testemunha é ser discípulo. Acompanhe comigo dos versos 32 até os versos de número 36, a qual se embasa essa segunda proposição. E de fato, meus amados irmãos, depois de sermos vivificados por Cristo, nós somos chamados a sermos seus discípulos. Aqui, discípulo, quando a gente vai lá no dicionário, do grego, né? Ele tem a ideia de ser aluno, de ser um seguidor do seu mestre. Aliás, de ser aluno, né? Mas aqui, a palavra aqui, ela tem algo a mais. Também ela tem um aspecto, como eu disse, de ser seguidor. Aquele que vem após o seu mestre. E ser discípulo de Cristo, de fato, é vir após ele. Muitas das vezes a gente quer colocar, como já dizia, a carroça nas frentes dos bois. Quer que o nosso desejo, a nossa vontade, ele seja adiante de Cristo. A nossa vontade seja diante da vontade de Deus. E olha só que beleza, são daqueles que, todos aqueles que são chamados por Deus, só para incorporar aqui a ideia de que, de fato, nós também somos chamados a de ser discípulos e discipuladores, a qual eu irei comentar mais à frente. Cristo, uma das suas ilustres frases, ele vai dizer: se alguém quer me seguir, se aquele que de fato quer ser o meu discípulo, se de fato quer vir junto comigo, negue a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e então seja meu discípulo, ou me siga. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é custoso. É muito custoso. Muitos falam de um evangelho mamão com açúcar, né? Facinho. Mas o evangelho é muito custoso. Ser discípulo de Cristo é muito custoso. Mas, de fato, é impossível você deixar o seu mestre. É impossível você deixar de segui-lo. É impossível você deixar de estar para com Cristo. Olha só que coisa interessante quando nós vemos do verso 32. É 32 que eu falei? 32. Duas diferenças aqui que são bem interessantes. A primeira é que João fala testemunhou dizendo. Aqui o verbo parece ser mudado ou adicionado um verbo. Antes, João era testemunha, característica. Agora, João testemunhou. Uma coisa é você dizer o que você é, a tua identidade. Outra coisa é dizer o que você faz.
Uma coisa é você falar assim, eu sou cristão. Como o Igor falou na semana passada, a diferença daquele que diz que crê em Deus e outro daquele que de fato é cristão genuíno e de fato também fala que crê em Deus. É que ele não somente é, mas ele faz. Não somente é, mas ele faz. Não somente se diz testemunha ou que dá testemunho, mas ele de fato testemunha. De fato, ele percebe que Cristo o salvou, mudou seu coração. E aí a ideia é de que Cristo mudou o meu coração e agora eu tenho que ficar inerte. Não. Nós devemos realizar, através dessa experiência que temos com Deus, do modo com que Deus ele tratou o nosso coração, a nossa vida, nos salvou, nos resgatou. Devemos então ser continuamente discípulos de Cristo. E isso é uma tarefa contínua, como eu bem disse, continuamente falando. Vivendo um modo piedoso, um modo de seguir a Cristo, um modo equilibrado de seguir a Cristo. E aqui nós podemos pensar em diversos cenários de discípulos. Primeiro, o discípulo, que não é a característica de uma testemunha, que não deve ser a característica de um discípulo, é aquele discípulo muito liberal. É aquele discípulo que ele trata um ensino muito deturpado, muito lindo, né? Parecendo aquela abertura do Teletubbies, né? Vai surgindo aqui aqueles bichinhos tão fofinhos, e vai subindo o solzinho, e o mundo, o evangelho é um mundo tão bonitinho. Esse discípulo é o discípulo muito liberal demais, que deturpa muito o evangelho. Ele não encara textos bíblicos, todos os textos bíblicos, eles acabam não testificando de Deus. Eles só seguem a Cristo porque Cristo é um homenzinho tão bonzinho, né? Ele é um filósofo que as suas palavras, de fato, falam muito bem. Mas quando chega aquela palavra, que é muito interessante, nós iremos comentar, na multiplicação dos pães, onde o povo fala, Senhor, que bom que o Senhor multiplicou os pães. Aí quando Cristo fala, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pessoal vai, ó, pica a mula. Esse é talvez o teólogo gente boa. Fala as coisas bonitinhas, né? Então, para maciar o nosso coração. E tem também o discípulo muito farisaico demais. Né? Aquela pessoa que quer colocar fardos nos ombros dos outros, diácono Bruno, e quer falar que tem que fazer, e nem ele mesmo consegue suportar. E aí vai colocando, tem que fazer, tem que agir, tem que colocar e tem que fazer. Mas coitado, nem ele mesmo consegue. Ele fala que tem que seguir as leis, mas nem eles mesmo conseguem seguir. Tem que guardar o sábado, nem ele mesmo guarda. Não tem que adulterar, eles mesmo adulteram. São sepulcros caiados, como diz o próprio Cristo. Eles são alunos que nem conseguem entender o que, de fato, na prática, quer dizer as leis de Deus. A sua mente está com grandes ensinos, mas sequer ele sabe viver, está sem prática. E, de fato, nós, permita usar uma palavra que está muito na moda, nós temos que ser o centrão. Tem que estar no centro, equilibrado numa vida piedosa, conhecendo a Deus, com fogo no coração. Não, como fogo aí que o pessoal vai dizendo, no sentido de... Eu estou falando aqui de piedade, de uma vida piedosa, uma vida que glorifique, testifique ao Senhor, mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a sua vida. Nós devemos ser testemunhas, discípulos do Senhor nesse sentido. E olha só, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, ele vai dizer aqui, ó, eu falei até o 36, vamos lá.
Ele vai dizer no verso 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Nós devemos ser pessoas que, como eu disse bem no início, apontem para Cristo. Eles apontem para Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por último, não menos importante, devemos também fazer discípulos. E aqui, depois a gente pode discutir essa questão, eu vejo que essa tarefa, essa fase da nossa vida, da vida cristã, é uma fase obrigatória. É uma fase que deve ser obrigação. Mas eu sou muito tímido. Tem que fazer discípulos. Tem que fazer discípulos. E João Batista aqui, ele fez discípulos não porque ele tinha autoridade para tal, mas porque ele testificou de Cristo. Que ele testemunhou de Cristo, testemunhando que é o Cordeiro de Deus, apontando a quem de fato eles deveriam seguir. Olha, eu sou só a voz, mas a ele vocês seguem. Aquele que clama no deserto, aquele que é o Salvador, o Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, é esse que vocês devem seguir. Este que deve ter ali primazia. As pessoas precisam de discípulos que discipulem. Precisam de pessoas que o acompanhem. E meu irmão, não precisa dizer, eu sou tímido. O fato de você discipular, por exemplo, seu filho é uma graça e uma necessidade, uma obrigação tão grande. Seu familiar, discipular o seu vizinho, é uma obrigação. Uma obrigação. E André, aqui junto com João, nós pressupomos aqui que é João, pelo versículo 40, eles seguiram a Cristo. A resposta do questionamento dos discípulos, então, sobre aonde ele permanecia é vinde e vede. E aqui, essas 2 palavrinhas, para mim, são maravilhosas. Elas trazem uma realidade, diácono, o Igor, diácono também, que serve também, né? É uma realidade, 2 palavrinhas muito importantes. Vem, participe, vem e vê o que Deus ele pode oferecer pela sua palavra, vem ver a transformação que Cristo realiza, vem ver que ele de fato é o Messias prometido, proclamado desde o Antigo Testamento por Moisés, vem ver, pobre pecador. Essa, inclusive, deve ser a mensagem do Evangelho. Vem e vê. Vem ver o quão depravado você é. Vem ver que, na realidade, existe um Salvador que tira o pecado do mundo. Vem e vê e participa. E aqui eu não falo somente pelo ato de evangelizar, mas do chamar, de fato nosso coração está transbordando da graça de Deus, do compartilhar de Cristo, que nós devemos viver o discipulado em chamar pessoas para o Evangelho. Você tem vivido isso? Se não, repense sua vida cristã. Repense sua vida cristã, se você não tem vivido o ato de fazer isso. Ore a Deus para que se arrependa, pois seu coração ele pode não estar transbordando da graça de Deus, no sentido de que compartilhar o Evangelho. E aqui abro novamente um parênteses falando que eu falei de forma bem rápida, aqui não estou me referindo aos fogos de palha. Aqueles que se alegram quando conhecem a Cristo, mas quando Cristo expressa que é o pão vivo
que desceu do céu, eles metem o pé. E aí passa por tribulações e já não tem o ânimo de comunicar a Cristo e aquilo se esvai como vapor. Não seja assim. Chame pessoas, faça discípulos. E aqui, então, André, ele chama seu irmão. Ele faz discípulos. Ele entendeu a arte de fazer discípulos. Não por mérito, como eu acabei de dizer, mas porque Cristo chamou a comunicar o Evangelho, a viver vida com vida. E você tem chamado a quem? E aqui, meu amado irmão, eu não estou falando de somente igreja, não. Porque às vezes a gente fala que ser discípulo é eu chamar um irmãozinho para ir para a igreja, não. Mas é durante a semana, bater lá no WhatsApp, ligação, ir na casa, quando puder. É viver vida com vida. É seguir após. É de fato ter uma vida de profundo ensinamento da palavra de Deus, viver, como eu disse, vida com vida, vida na comunidade, isso é um profundo discipulado. E olha só, que não fica por aí. Olha só como é que a corrente vai, né? Como é que as coisas se constroem. André chama Pedro e depois, mais para frente, Filipe chama Natanael. E ele fala a mesma palavra que Cristo falou, vem e vê, ou vinde e vede. Essas palavras, elas se tornam um remédio contra qualquer indecisão ou percepções prévias. Percepção de Natanael ao ouvir sobre o Messias era... Peraí, esse Jesus, primeiro, é Jesus, Messias, Cristo, de Nazaré, filho de José ainda por cima? Pode, porventura, ter coisa boa de Nazaré? E a resposta é, vem ver. O Cristo aqui, ó. Vem ver. Vem ver. Venha e sente na mesa, sente aquilo que Deus é, não só pelos sinais, pelo que Ele faz, pela sua palavra, pelo ato que Ele veio realizar, que é a salvação. Venha e vê, pobre pecador. Essa deve ser a nossa missão, o nosso discipulado. E aí, o que me deixa mais fascinado não é somente a palavra ou até mesmo a arte de fazer discipulados, mas quem são essas pessoas que nós devemos discipular? Meu amado irmão, vamos cair. A gente quer discipular só pessoa bonitinha, né? Com o melhor das roupas, com o melhor do que ela pode oferecer. Mas aqui Cristo chama pescadores. Cristo, ele chama até mesmo conhecedores da lei. Possivelmente aqui vejo Natanael como sendo um conhecedor da lei. Filipe, ele diz, olha, tá vendo quem Moisés ali proclamava? Quem se lembra? Aqui, ele está aqui. São pessoas em que não há valor, são os que permanecem nas ruas, jogados, sujos. São essas pessoas que Cristo nos chama a fazer discípulos. São do espectro político da esquerda, que muitas das vezes nós desapontamos dentro do nosso coração. São pessoas de outros viés religiosos. São pessoas que são da direita. São pessoas que têm vício em bebidas alcoólicas. Essas são as pessoas que Cristo nos chama para fazer discípulos, meu Deus do céu. Não é mesmo o que aconteceu na sua vida? Cristo também não te chamou desses lugares? Cristo também não te chamou, e são essas pessoas que nós devemos realizar o discipulado.
pessoas que não são na ótica humana, e é assim que Deus chamou para um banquete. Chamem lá, porque os principais não querem vir. Chama os aleijados, aqueles que estiverem passando na rua aí, chamem. Chamem para vir, para participar do banquete. Deus chama, Deus convida, a vida convida. Essas são as pessoas que nós devemos chamar. Mas não, muitas das vezes nós temos... ele cheira mal, não vou chamar, não vou conviver, não vou fazer. Ele não está limpo. Lá na missão, graças a Deus nunca vi, mas vai lá, participa na missão que a Damaris fez lá em Salvador. Vai lá fazer. São essas pessoas que querem. E aqui eu conto minha experiência. Quando eu encontrei um rapaz, ele não estava bem vestido. Mas ele falou assim, eu não vim só pela comida, eu vim pela palavra. Eu vim porque eu necessito. Eu vim porque eu quero. Me faça conhecer. Me ensine a palavra de Deus. E aquele homem chorou. E aquele homem chorou, Igor. Eu não vim aqui só pela comida física. Eu vim pela palavra de Deus. Quantas pessoas precisam de nós, de que façamos discípulos. E aqui eu não quero ser emocional, eu quero que pensamos em que tipo de cristianismo nós vivemos, em que mundinho que nós vivemos, meu Deus do céu. E eu compartilho, as pessoas compartilham assim, Diácono Bruno, tem aqui o diácono tem que fazer visita, o diácono tem que, tá vendo? Tem um irmãozinho lá que não vem há muito tempo, o diácono tem que fazer, e a gente esquece que o discipulado é uma realidade de todo cristão, meu Deus do céu. E que o diácono é de todos, o servir é de todos. O ato de fazer visitas é de todos. Incomode. Veja a necessidade do seu próximo, meu Deus do céu. Não veja só o seu umbigo. Que cristianismo estamos vivendo? Em que damos mais ênfase à nossa vida pessoal, que perece, em detrimento do que é mais importante. Não é o corpo mais importante do que... Aliás, não é o corpo que é mais importante do que a roupa? Não foi isso que Cristo disse? Portanto, façamos 3 aplicações. Eu suo demais, né? Misericórdia, tomar uma água. Você testifica de Cristo na sua vida? Seja bem sincero no seu íntimo. Se a resposta for não, ou talvez você ficar indeciso, que também tem isso, né? Eu te convido a viver intensamente o conhecer a Cristo. De mudança, de piedade, de vida e piedade. Viva a humildade. E humilhe-se, então, debaixo das potentes mãos do Senhor. Viva uma vida de testemunha. Possa me acontecer tudo, Senhor, mas que não me falte. Uma vez eu fiz uma oração desse sentido. Minha mãe até se espantou. Foi para trás e falou, não fala isso daí não. Senhor, que me falte tudo. Mas que não me falte a tua palavra. Senhor, que me falte, que me prendam, que me torturem, que me prendam, que me dicie a Polícia Federal, mas, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja comigo, que eu seja testemunha, que não te negue. Deus que me livra a ser falso testemunha. Deus que me livre. Se a sua resposta for não,
ou você ficar indeciso. Eu te convido a refletir nisso. E de fato seja um discípulo verdadeiro de Cristo. Não seja levado pelo liberalismo, nem pelo farisaísmo, mas viva a plenitude. Aqui, João Batista ele fala, vimos a plenitude da graça e da verdade, vimos a Cristo, viva o seu ensinamento. Eu sei que é difícil carregar a sua cruz, é difícil negar a si mesmo, é difícil viver a realidade, é difícil deixar os seus desejos em detrimento da vontade de Deus, eu sei que é difícil. Mas é impossível deixar a Cristo. É impossível deixar de ser de discípulo. É de fato difícil. Irmão, eu peco todo dia. Eu às vezes sinto que o meu coração depende de Cristo e de fato o teu coração depende de poder receber a alegria da salvação ou até mesmo da alegria de compartilhar o Evangelho. Viva Cristo, viva os seus ensinamentos, viva a plenitude da graça de Deus e da verdade. E por fim, chame pessoas ao discipulado. Perceba que não é vir, e aí muitos confundem, irmã Marli, que eu vou chamar então para a igreja ou para os pequenos grupos e acabou. Eu vou só me encontrar quarta-feira. Por isso que os pequenos grupos eles não devem ser confundidos com discipulado, porque discipulado é algo contínuo. Talvez os pequenos grupos a gente encontre só segunda-feira, Rodrigo. Só na quarta-feira, irmã Nilce. Mas o discipulado é muito maior. É você estar todo dia perguntando, meu irmão, como é que você está? O Agil faltou hoje, a irmã Nicinha faltou hoje. No mesmo dia eu vou ligar para ela, vou mandar uma mensagem, eu vou falar, eu vou fazer, executar o discipulado. Ore junto, leia junto, caminhe junto. Nós fomos chamados para um relacionamento profundo com Deus, então que faça isso através de discipuladores e de discípulos. É por isso que a Igreja da Coreia, por exemplo, ela cresce muito, porque não existe membro que fica sentadinho bonitinho. Ou existe discipulador ou existe discípulo. E os discípulos, eles não vão ser só discípulos, eles vão fazer discipuladores, ou vão ser discipuladores, melhor falando. Que essa seja a nossa realidade. Curve a sua fronte, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, duras são essas palavras, e certo, ó Pai, confrontou a mim, não porque eu as escrevi, mas porque o Senhor de fato falou, ó Pai. E de fato, ó Pai, não queremos viver no mundinho em que pensamos somente em nós, individualistas como muitos são, ó Pai, mas de fato queremos ser testemunhas do Senhor, doa o que doer, ó Deus, faça ou aconteça o que acontecer, que perseveramos, ó Deus, porque o Senhor nos preserva. Oramos pela vida, inclusive, do nosso irmão, pastor Caio Modesto, o qual está enfrentando, ó Deus, esse iniciamento, enfim, ó Pai, essa situação. Oramos por muitos também pastores que pregam, por os irmãos que estão, por exemplo, na Nigéria e que muitos não falam porque querem viver no seu mundinho, mas aqueles irmãos que de fato estão pregando o seu evangelho estão sendo mortos. Oh Deus, que sejamos assim. O Senhor não nos chamou para um espírito de covardia, mas de ousadia e de falar de fato quem o Senhor é, o que o Senhor faz, a beleza da tua grandeza, da tua majestade, ó Pai. De fato, nos faça testemunhas fiéis ao Senhor. Pai. E que muitos não comparem como testemunhas falsas,
que voltem atrás, ó Pai, que neguem ao Senhor, ou que não dão exemplo de fato de testemunhas. Somos testemunhas porque nós testemunhamos o teu agir no nosso coração. Oh, quão maravilhosa graça, redenção que o Senhor nos trouxe. Oh, Deus Santo, faça-nos como o Senhor já nos fez seus discípulos. Seguir ao Senhor, mesmo que o Senhor fale que as coisas, que nós seremos como ovelhas jogadas no meio dos devoradores. Que o Senhor nos faça discípulos do Senhor a cada dia mais. E que façamos ou pessoas que iremos discipular, melhor falando. Oh Deus Santo, muda a nossa mente, muda o nosso coração. Se sentimos alguma dúvida ou negação quanto a, de fato, se somos ou não testemunhas do Senhor, se somos discipuladores ou discipulados, ó Pai, faça-nos mudar a nossa mente, a nossa cultura, e que aquelas pessoas que muitas das vezes nós consideramos, ó Pai, que não têm o seu valor, para o Senhor tem. Mude a nossa mentalidade, mude a nossa mente, mude o nosso coração, ó Pai. Que sejamos inclinados a viver, de fato, em comunidade, vida com vida. Independente se estamos ou não mais atarefados, o Senhor nos dispôs de tempo. E que nos canse, ó Pai, de levar o teu evangelho. Pois na realidade não é uma obrigação no sentido de mais um trabalho a mais em que eu vou ficar cansado, mas é algo gratificante ver vidas sendo transformadas, não por nós, mas por ti, ó Pai. Que o teu reino, ó Pai, seja notório na nossa vida. Que a tua graça seja notória e que possamos testificar cada dia mais do Senhor. Assim nós te louvamos, ó Pai. Certos de que o Senhor nos ouve. E que possamos também, ó Pai, sermos impulsionados a cada dia mais por teu Santo Espírito, para testemunhar, testificar, sermos discípulos e discipuladores, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, ó Pai. Amém. Deus nos abençoe.